Olá, meu nome é Ivanira, sou professora, produtora cultural e proponente do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás. Esse projeto ele foi aprovado no edital SC Cultura em Casa, então tem o apoio do Governo do Estado, da Fundação Catarinense de Cultura, que me deixou muito feliz pela realização desse projeto, poder estar executando, trazendo para vocês um pouquinho da cultura afro e afro-brasileira. A importância que a gente desse resgate. Geralmente as lendas, as histórias, elas são passadas de maneira oral, né? Nos terreiros. Existem poucos registros escritos dessas histórias, que tem uma coletânea. Então são bem poucas as coletâneas que existem de forma escrita. Geralmente é tudo passado pela oralidade, de terreiro em terreiro, conforme a sua nação dentro do candomblé, e replicado nas casas de Umbanda também. Então, eu convido vocês, né, a estarem comigo durante esses quatro episódios, onde a gente vai estar trazendo em cada episódio 4 orixás, para vocês conhecerem e verem as histórias, se divertirem, se emocionarem, poder interagir com essas histórias, estar lá, viajar ao panteão africano e tentar, né, na mente, assim, participar, né, imaginar como seria estar vivendo dentro do tempo em que essas histórias são contadas, né. Vale a pena lembrar também que a África é um continente riquíssimo, né. Nós aprendemos na escola que a África são realmente os escravos, né, mas muito antes da escravidão, antes dos domínios europeu, a África era riquíssima, né? Era um reino cheio de príncipes, de princesas, de reis e de rainhas, de muita beleza, né? Então, tudo isso foi esquecido um pouco. Então, vale a pena esse resgate, essa história que foi trazida, né, por esse povo que foi escravizado, para que também a gente possa estar aprendendo a respeitar e considerar que é tão maravilhoso quanto uma história grega ou uma história nórdica, né? Espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, que vocês possam realmente compreender a importância e o legado que há nessas histórias. Conto com vocês, agradeço, espero que vocês gostem, podem deixar lá seus comentários. Assim, na medida do possível, também a gente vai respondendo, tá bom? Viajem comigo ao mundo dos orixás. Olá, sou Vani de Ogum e estou aqui para fazermos juntos uma viagem ao mundo dos orixás. Assim como os gregos, os romanos e tantos outros povos, os africanos também têm as suas histórias mitológicas que atravessaram os tempos. Por conta da cultura eurocêntrica enraizada na nossa história, essas lendas foram demonizadas, tornando-se um assunto proibido. Trazer essas histórias é também relembrar que a África é muito mais que escravizados e miséria. É reafirmar que a África é o berço da humanidade, que a África é cultura. A proposta do projeto Mitologia Africana, uma viagem ao mundo dos orixás, é difundir a história, a particularidade, o legado e nuances mais curiosas dos deuses e deusas do panteão africano que são cultuados nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Bem como desmistificar esses personagens e de maneira simples contar as suas lendas e a interação com os homens e os animais. A vinculação oral desses contos é a maneira que os povos de religião de matriz africana encontram para preservar e perpetuar sua fé e seu vínculo com o continente ancestral. Assim sendo, a ideia é expandir esses contos além dos muros das casas de religião e, com isso, referendar a importância da cultura por meio do conhecimento das deusas e deuses negros e as suas histórias, para entender e respeitar os fundamentos estabelecidos na religião e cultura africana e afro-brasileira, por meio da narrativa mitológica referente a cada um dos 16 deuses mais conhecidos desse conjunto. Hoje conheceremos Exu, Ogum, Oxóssi e Logum Edé.
Começaremos a nossa contação de história, a nossa viagem ao mundo dos orixás, falando do orixá Exu. Mas por que começar por Exu? Vamos ouvir a história para entender o porquê que vamos começar por esse orixá. Exu era o filho caçula de Iemanjá e Orumilá, irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi. Exu comia de tudo, e sua fome era incontrolável. Exu comeu todos os animais da aldeia em que vivia, comeu os de 4 pés e comeu os de pena. Comeu os cereais, as frutas, os inhames, as pimentas. Exu bebeu toda a cerveja, toda a aguardente, todo o vinho, ingeriu todo o azeite de dendê e todos os obis. Quanto mais comia, mais fome Exu sentia. Primeiro, comeu tudo do que mais gostava, e depois ele começou a devorar as árvores, os pastos, e já ameaçava engolir até mesmo o mar. Furioso, Orumilá compreendeu que Exu não pararia e acabaria por comer até mesmo o céu. Orumilá pediu a Ogum que detivesse o irmão a todo custo. Para preservar a terra e os seres humanos e os próprios orixás, Ogum teve que matar o próprio irmão. A morte, entretanto, não aplacou a fome de Exu. Mesmo depois de morto, podia-se sentir sua presença devoradora, a sua fome sem tamanho. Os pastos, os mares, os poucos animais que restavam, todas as colheitas e os peixes iam sendo consumidos. Os homens não tinham mais o que comer, e todos os habitantes da aldeia adoeceram e de fome, um a um, foram morrendo. Um sacerdote da aldeia consultou o oráculo de Ifá e alertou Orumilá quanto ao maior dos riscos. Exu, mesmo em espírito, estava pedindo a sua atenção. Era preciso aplacar a fome de Exu, porque Exu queria comer. Orumilá obedeceu ao oráculo e ordenou: doravante, para que Exu não provoque mais catástrofes, sempre que fizerem as oferendas aos orixás, deverão em primeiro lugar servir a comida a ele. Para haver paz e tranquilidade entre os homens, é preciso dar de comer a Exu em primeiro lugar. Esse é o nossa primeira história sobre Exu. Entenderam por que precisamos começar por ele? Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então, um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía vendo o velho fabricando os seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ali ficavam pouco. 4 dias, 8 dias, mas nada aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, apreciava sua obra e partiam. Exu ficou na casa de Oxalá por 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava os pés, os olhos, a boca, o nariz dos homens, da mesma forma como Oxalá fabricava as mulheres. Durante 16 anos, ele ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava, Exu observava, Exu prestava atenção e Exu aprendeu tudo. Um dia, Oxalá disse a Exu para ficar na encruzilhada por onde passavam os que vinham à sua casa. Para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda a Oxalá. Cada vez mais havia humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder tempo recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu recebia as oferendas e as entregava a Oxalá. Exu fazia bem o seu trabalho e Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim, quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá
também pagaria alguma coisa a Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá. Armado de um poderoso porrete, afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém mais poderia passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Laruê. Agora vamos contar a história de Ogum. Ogum é um dos orixás mais cultuados no Brasil, um dos orixás mais conhecidos também. Ogum sempre guerreava, trazendo o fruto da vitória para o reino de seu pai. Amante da liberdade e das aventuras amorosas, foi com uma mulher chamada Ojá que Ogum teve o filho Oxóssi. Depois amou Oiá, Oxum e Obá, as três mulheres de seu maior rival, Xangô. Ogum seguiu lutando e tomou para si a coroa do Irê, que na época era composta por 7 aldeias. Era conhecido como Onirê, o rei do Irê, deixando depois o trono para seu próprio filho. Ogum era o rei do Irê, Oni-Irê, Ogum, Oni-Irê. Ogum usava a coroa sem franja chamado Acorô, por isso também era chamado de Ogum Alacorô. Conta-se que, tendo partido para a guerra, Ogum retornou a Irê depois de muito tempo. Chegou um dia em que se realizava um ritual sagrado. A cerimônia exigia a guarda total do silêncio. Ninguém podia falar com ninguém. Ninguém poderia dirigir o olhar para ninguém. Ogum sentia fome, mas ninguém o atendia. Ninguém o ouvia, ninguém falava com ele. Ogum pensou que não havia sido reconhecido e sentiu-se desprezado. Depois de ter vencido a guerra, sua cidade não o recebia. Ele, o rei do Irê, não reconhecido por sua própria gente. Humilhado e enfurecido, Ogum, espada em punho, pôs-se a destruir tudo e a todos. Cortou a cabeça dos seus súditos. Ogum lavou-se com sangue. Ogum estava vingado. Então a cerimônia religiosa terminou e com ela a imposição de silêncio foi suspensa. Imediatamente, o filho de Ogum, acompanhado por seus súditos, ilustres homens salvos da matança, veio à procura do pai. Eles renderam as homenagens devidas ao rei e ao grande guerreiro Ogum. Saciaram sua fome e sede. Vestiram Ogum com roupas novas, cantaram e dançaram para ele. Mas Ogum estava inconsolável. Havia matado quase todos os habitantes da sua cidade. Não se dera conta das regras de uma cerimônia tão importante para todo o reino. Ogum sentia que já não podia ser o rei, e Ogum estava arrependido da sua intolerância, envergonhado por tamanha precipitação. Ogum fustigou-se dia e noite em autopunição. Não tinha medida o seu tormento, nem havia possibilidade de autocompaixão. Ogum então enfiou sua espada no chão, e num átimo de segundo a terra se abriu, e ele foi tragado solo abaixo. Ogum estava no Urum, o céu dos deuses. Não era mais humano, havia se tornado orixá. Agora eu vou contar para vocês como Ogum conquistou para os homens o poder das mulheres. No começo do mundo, eram as mulheres que mandavam na terra, e eram elas que dominavam os homens. A mulher manejava o homem com o dedo mindinho. As mulheres tinham o poder e o segredo. Inhansã tinha inventado o mistério da sociedade dos Egunguns, a sociedade do culto aos antepassados. E os homens estavam sempre submissos ao poder feminino. Quando as mulheres queriam humilhar seus maridos, elas se reuniam com Inhansã debaixo de uma árvore, e Inhansã tinha um macaco ensinado, e ela o fazia aterrorizar os homens. Sim, mandava que eles fizessem coisas para assustar os maridos. Quando viam ali a árvore e o macaco fazendo as coisas a mando de Inhansã, os homens se apavoraram e se submetiam ao poder feminino.
Finalmente, um dia, os homens resolveram acabar com aquela humilhação de estarem sempre submissos ao poder de suas mulheres. Os homens consultaram Orumilá e ele mandou fazer um ebó. O sacrifício era de galos, uma roupa, uma espada, um chapéu. Ogum era quem deveria levar o sacrifício a ser oferecido sob a árvore das mulheres. Ogum foi bem cedo à árvore, antes da chegada das mulheres. Ali ofereceu os galos, vestiu a roupa e o chapéu e empunhou a espada. Quando as mulheres chegaram e viram aquele homem forte, vestido como um poderoso e armado até os dentes, exibindo aos quatro ventos o seu porte de guerreiro, elas saíram a correr num pânico incontrolável. A vista do homem assumindo o poder era terrificante. As mulheres não suportaram tal visão. Yansan foi a primeira a fugir de espanto. Uma das mulheres, de medo, correu tanto, que desapareceu da face da terra para sempre. Desde esse dia, o poder pertence aos homens, e os homens expulsaram as mulheres das sociedades secretas, porque a posse dos segredos agora é dos homens. Inhansã, no entanto, ainda é a rainha do culto dos Egunguns. Falaremos agora de Oxóssi. Em algumas histórias, Oxóssi é filho de Ogum. Em outras histórias, os dois são irmãos. Depende da nação na qual ele é reverenciado. Oxóssi aprende com Ogum a arte da caça. Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir sua família e tomar as suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com a sua espada de ferro pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu todos os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar e abrir caminhos pelas florestas e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com seu irmão a nobre arte da caça, em a qual a vida é mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar de sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor, porque Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi é o grande caçador. No reino de Oxóssi também havia preceitos e havia regras para serem seguidas. Havia dias em que a caça era proibida, que ninguém podia trabalhar. Era dia de ir à casa de Ifá levar as oferendas. Mas Oxóssi queria caçar, como fazia todo dia. Oxóssi não se importou com o preceito. Oxóssi não foi consultar o adivinho. Oxóssi tranquilamente foi caçar e seguiu o caminho da floresta. Oxum, sua esposa, cansada de ver o marido quebrar os sagrados tabus, abandonou a casa e o esposo. Caminhando pela mata, Oxóssi escutou um canto que dizia: "Eu não sou passarinho para ser morta por ti." Era o canto de uma serpente, era o Xumaré. Oxóssi não se importou com o canto e atravessou a cobra com a lança, partindo-a em vários pedaços. Oxóssi tomou o caminho de sua casa e no percurso continuou escutando o mesmo canto. "Eu não sou passarinho para ser morta por ti." Ao chegar em casa, Oxóssi foi para a cozinha, preparou uma iguaria com o fruto de sua caça e comeu a saborosa comida imediatamente. Pela manhã, Oxum retornou à casa para ver como estava o marido caçador. Para seu espanto, encontrou morto o seu Oxóssi. Oxóssi estava morto, o corpo caído no chão. Ao lado de Oxóssi, Oxum viu um rastro de serpente que se alongava até a entrada da floresta. Desesperada, Oxum foi procurar Orumilá e ofereceu muitos sacrifícios. Orumilá ouviu o pleito doloroso da Oxum. Orumilá deixou Oxóssi viver de novo. Deu a Oxóssi o cargo de protetor dos caçadores
e Oxóssi foi transformado em orixá. Havia uma grande fome na terra, faltava comida na terra. Então o Batalá enviou Oxóssi para que ele aí caçasse e provesse o sustento de todos que estavam sem comida. Oxóssi caçou tanto, mas tanto, que ficou obsessivo. Ele queria matar e destruir tudo o que encontrasse. O Batalá pediu para que ele parasse de caçar, mas Oxóssi desobedeceu. Oxóssi continuou caçando, e caçando, e caçando. Um dia encontrou uma ave branca, um pombo. Sem se importar que os animais brancos são de Obatalá, Oxóssi matou o pombo. O Batalá voltou a pedir que ele não caçasse mais, porém Oxóssi continuou caçando. Uma noite, Oxóssi encontrou um veado e atirou nele muitas flechas, mas as flechas não lhe causaram nenhum dano. Então, aproximando-se mais, ele flechou a cabeça do animal. Nesse momento, o veado se iluminou. Era o Batalá disfarçado, ali, todo flechado por Oxóssi. Oxóssi não conseguiu caçar nunca mais, de tão profundo desgosto. Eu vou contar para vocês a história de Logum Edé. Um dia, Oxum conheceu um caçador, conheceu Oxóssi e por ele se apaixonou perdidamente. Mas Oxóssi não quis saber de Oxum. Oxum não desistiu e procurou por um adivinho, um babalaô. Ele disse que Oxóssi só se sentia atraído pelas mulheres da floresta, nunca pelas mulheres do rio. Oxum pagou o babalaô e arquitetou um plano. Embebeu seu corpo em mel e rolou pelo chão da mata. Agora sim, disfarçado de mulher da mata, procurou de novo seu amor. Oxóssi se apaixonou por ela no momento em que a viu. Um dia, esquecendo-se das palavras do adivinho, Oxum convidou Oxóssi para um banho de rio. Mas as águas lavaram o mel do seu corpo e as folhas do disfarce se desprenderam. Oxóssi percebeu imediatamente como tinha sido enganado e abandonou Oxum para sempre. Foi-se embora sem olhar para trás. Oxum estava grávida. Deu à luz a Logum Edé. Logum Edé é metade Oxum, que é metade rio, e é metade Oxóssi, que é metade mato. Suas metades nunca podem se encontrar e ele habita num tempo o rio e no outro tempo ele habita a mata. Com Ofá, que é o arco e flecha que herdou do pai, ele caça. No ABB, espelho que recebeu da sua mãe, ele se mira. Logum Edé cresceu e tornou-se um caçador solitário e infeliz, mas orgulhoso. Era um caçador pretensioso e ganancioso, e muitos o bajulavam pela sua formosura. Um dia Oxalá conheceu Logum Edé e o levou para viver em sua casa sob sua proteção. Deu a ele companhia, sabedoria e compreensão. Mas Logum Edé queria mais, e roubou alguns segredos de Oxalá. Segredos que Oxalá deixara à mostra, confiando na honestidade de Logum. O caçador guardou seu furto numa bolsa tiracolo, o seu adô, deu as costas a Oxalá e fugiu. Não tardou para Oxalá dar-se conta da traição do caçador que levara os seus segredos. Oxalá fez todos os sacrifícios que cabia oferecer e muito calmamente sentenciou que toda vez que Logum Edé usasse um dos seus segredos, todos haveriam de dizer sobre o prodígio. Que maravilha, um milagre de Oxalá. Oxalá imaginou o caçador sendo castigado e compreendeu que era pequena a pena imposta. O caçador era presunçoso, ganancioso, acostumado a angariar bajulação. Oxalá determinou que Logum Edé fosse homem num período e no outro depois fosse mulher. Nunca haveria assim de ser completo. Parte do tempo habitaria a floresta vivendo da caça e no outro tempo no rio comendo peixe. Nunca haveria assim de ser completo. Começar sempre de novo era sua sina. Mas a sentença era ainda nada para o tamanho do orgulho do Odé. Para que o castigo durasse a eternidade, Oxalá fez de Logum Edé um orixá.